Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou fazer alguns exercícios com vocês de aplicação sobre essas partículas subatômicas e semelhanças atômicas, tá? Para vocês perceberem que não tem segredo nenhum nesses cálculos, é só usar o raciocínio mesmo e montando umas tabelinhas como auxílio quando for necessário. Nesse primeiro exercício, gente, ele fala o seguinte, deixa eu colocar a canetinha aqui. Deu certinho aqui a canetinha, tá? Para estudar o metabolismo, só um minutinho. Para estudar o metabolismo de organismos vivos, isótopos radioativos de alguns elementos, como o carbono 14, foram utilizados como marcadores de moléculas orgânicas. O cátion, que apresenta o mesmo número de elétrons do carbono 14, é. Então, vejam bem, o que a gente tem de informação aí? Carbono 14, ou seja, é um isótopo do carbono, né? Primeira coisa, gente, o exercício não forneceu pra gente o número atômico Z. Como vocês sabem, ele fica aqui embaixo. Com isso, o que a gente vai ter que fazer? Quem não souber de cor tem que procurar na tabela periódica, tá? Então, vai ter que consultar a tabela periódica, eu já trouxe ela aqui para vocês verem, tá vendo? O carbono se localiza aqui, tem número atômico 6. Não esqueçam de olhar a legenda, tá vendo? Atomic number é o número atômico, de cá vai estar a massa atômica. Então, nós sabemos aí, consultando a tabela, que o carbono tem número atômico 6 e número de massa 14. E aí ele pergunta qual dos cátions abaixo apresentam no mesmo número de elétrons que o carbono 14. Ou seja, a carga dele aqui é neutra, né? Não é cátion nem ânion, porque não aparece nenhuma carga. E nós sabemos que o número de massa é igual ao número de prótons mais número de nêutrons. E nós sabemos que para o átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Portanto, quantos elétrons que esse carbono vai ter? Exatamente 6 elétrons, tá? E aí a nossa missão aqui vai ser encontrar qual desses elementos químicos aqui que vai, ou melhor, qual desses íons, né? Qual desses átomos, desses cátions aí que nós temos que vão apresentar o mesmo número de elétrons que o carbono 14 neutro. Então, vejam bem, ó, o nitrogênio tem número atômico 7. O carbono tem número atômico 6, como vocês viram, né? O fósforo, ó, tem número atômico 15. E o silício vai ter qual número atômico? Vamos encontrar o silício aqui, ó, número atômico 14, tá? Z é igual a 14. E aí, vejam bem, no nitrogênio cátion monovalente, nós vamos ter quantos elétrons? 7, que é o número atômico, mas ele vai perder um elétron, menos 1, que ficou igual a 6. Então, a gente de cara já sabe que a resposta correta é a letra A. Mas vamos ver por que não são as outras? Letra B. O carbono tem número atômico 6, né? Então, o número de elétrons vai ser 6, mas como é um cátion bivalente, ele vai perder 2 elétrons. 6 menos 2, 4. Então, esse já não bate, né? Letra C. O fósforo. O número de elétrons do cátion trivalente vai ser o número atômico do fósforo, que é 15, menos 3 elétrons, né? Então, fica 12. E na letra D, no caso do silício, nós temos 14 menos 4, que é cátion tetravalente, nós vamos ter 10. Então, o único que é isoeletrônico do carbono 14 é justamente esse nitrogênio
esse cátion monovalente do nitrogênio, tá bom, gente? Vamos a esse outro exercício aqui, ó. A água coletada em Fukushima em 2013 revela radioatividade recorde. A empresa responsável pela operação da usina nuclear informou que as amostras de água coletadas na central em julho de 2013 continham um nível recorde de radioatividade, 5 vezes maior que o detectado originalmente. A TEPCO explicou que uma nova medição revelou que o líquido coletado de um poço de observação entre os reatores 1 e 2 da fábrica continham um nível recorde do isótopo radioativo do estrôncio 90, tá? Então, o estrôncio 90, ele apresenta 38 aqui embaixo o número de prótons, né? E 90 é o número de massa dele. E aí ele fala o seguinte, sobre esse isótopo é correto afirmar que seu cátion bivalente possui, ou seja, cátion bivalente significa cátion que é positivo e bivalente que tem duas cargas positivas, ou seja, o número de elétrons nele é igual ao número de prótons. Como ele perde 2 elétrons para ficar com essa carga positiva, fica o número de prótons menos 2, ou seja, o número de elétrons dele vai ser 38 menos 2, que vai ser igual a 36, né? Então, a resposta correta seria 36 prótons, ou melhor, 38 prótons, né? Que é o Z. Então, seria 38 prótons. Nêutrons, a gente calcula pelo número de massa é igual a Z mais N, que é prótons mais nêutrons, e nêutrons fica número de massa menos número de prótons, que vai ser igual a quê? 90 menos 38, que é igual a 52, né? Então, o número de nêutrons vai ser igual a 52 nêutrons. E 90 menos 38, que é 52 mesmo. E o número de elétrons aí vai ser esse 36, tá? Número de prótons 38, 52 nêutrons e 36 elétrons. Gente, eu acho que na hora de dar o Ctrl+C, Ctrl+V aqui, essas duas afirmativas aqui ficaram iguais, as respostas aqui estão incorretas, tá? Mas considerem aí, por favor, esses cálculos que eu fiz com vocês, tá bom, gente? Vamos passar para o próximo. Bom, quando um átomo está eletricamente neutro, ele possui prótons e elétrons em igual número. Ou seja, Z é igual a P, que é igual a E, né? Para átomo neutro. Contudo, quando um átomo neutro perde ou ganha elétrons, ele se transforma em um íon, seja cátion ou ânion, né? Quando perde elétrons, se transforma em um cátion, e quando ganha elétrons, se transforma em um ânion. Aí vamos ver aí, analisar essas alternativas para a gente ver qual que seria a alternativa correta entre essas aí. Um íon negativo é chamado de ânion, verdadeiro. O íon positivo, cátion, certinho. Quando o átomo neutro de sódio origina seu cátion monovalente, observa-se a diminuição de uma unidade de sua massa atômica. Falso, né, gente? Porque a gente sabe que o elétron tem massa desprezível. Então, independente de um átomo ser cátion ou ânion, a massa dele não se altera em relação à massa do átomo neutro, somente sua carga muda, né? No caso do cátion monovalente, a sua carga muda em uma unidade, tendo uma quantidade de elétrons menor do que a quantidade de elétrons do átomo neutro, uma vez em um módulo menor, né? A terceira afirmativa, então a primeira foi verdadeira, a segunda falsa. A terceira, o cátion do cálcio 2+, cujo número atômico é 20, é constituída por 20 prótons e 18 elétrons. 20 prótons, né? Porque prótons equivale ao número atômico, e perde 2 elétrons para ficar com a carga 2+. Então, 20 menos 2, 18, seria verdadeira.
E dado que para o cloro o número atômico é 17, a distribuição eletrônica do ânion Cl-, ou seja, o cloro, o número de elétrons vai ser igual a 17 mais 1, porque ele ganha um elétron, né? E aí, nessa distribuição eletrônica, vai ter que conter 18 elétrons. Vamos ver se contém 18. 2, 4, 10, 12, 18, né? E vamos ver se ficou certinha a distribuição. 1, S, 2, 2S, 2, né? E aqui nós temos P6, 3S2. Lembra S, SP, aqui é SP e D. E a gente ajusta todos os números dos mesmos níveis com o mesmo número. Então, 1 em todos os níveis 1, 2 em todos os níveis 2 e 3 em todos os níveis 3. E os subníveis vão aumentando gradativamente, como a gente viu lá naquele vídeo, né? E as setinhas, ó, a gente segue essa sequência aí. Então, fica 1S2, 2S2, 2P6. Aqui deu quanto? 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Nós temos que chegar no 18, né? 2P6, depois 3S2, aí deu 12. Agora, nós vamos precisar de quanto? 3P para chegar no 18. 6, né? Exatamente. Exatamente, ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, exatamente como tá aí. Então, vejam que essa alternativa aqui é verdadeira, né? Se tivesse algum subnível trocado mesmo, gente, mesmo que o somatório do número de elétrons coincidisse, a gente já teria como falsa, tá? Então, quando for assim, vocês têm que fazer a distribuição eletrônica direitinho. Então, verdadeira é a 1, a 2 é falsa, essa 4 aqui ficou verdadeira e a 8 verdadeira. Então, ficou 8 mais 4, 12, mais 1, 13. Por isso, a letra B é a correta, tá? Vamos a esse outro aqui. O ano de 2015 foi eleito como Ano Internacional da Luz, devido à importância da luz para o universo e para a humanidade. A iluminação artificial, que garantiu a iluminação noturna, impactou diretamente na qualidade de vida do homem e no desenvolvimento da civilização. A geração de luz em uma lâmpada incandescente se deve ao aquecimento de seu filamento de tungstênio provocado pela passagem de corrente elétrica envolvendo temperaturas ao redor de 3.000 graus Celsius. Algumas informações e propriedades do isótopo estável do tungstênio estão apresentadas na tabela a seguir. Então, nós temos aí número atômico, número de massa, ponto de fusão, eletronegatividade de Pauling, densidade. E aí pergunta, o que é correto afirmar sobre o átomo de tungstênio? 73 elétrons? Falso, né? Porque vai ser igual a 74, já que o átomo está neutro. 2 elétrons na camada de valência? Temos que fazer a distribuição eletrônica. Vamos ver os outros? 111 nêutrons. Vejam bem, número de massa é número de prótons mais nêutrons. Então, o número de nêutrons vai ser igual ao número de massa, que é 184, menos o número de prótons, que é 74. Então, 184 menos 74 dá 110 nêutrons. Então, não é 111, né? 184 prótons, falso, porque o número atômico equivale ao número de prótons, que vai ser igual a 74. 74 nêutrons. 74 nêutrons. Z é igual a P, que é igual a E. Falso, né? Os nêutrons vão ser 110, então essa também é falsa. Vamos ver se são 2 elétrons na camada de valência? Então, vamos lá? Vamos fazer a distribuição eletrônica? 3, 4, 5, 6, 7. S, SP, SPD, SPD, F. SPDF, repete, né, aqui. SPD e SP.
Quantos elétrons nós temos em cada subnível S? 2. No P, 6, né? No D, 10. E no F, 14. Aqui todos da mesma linha estão com a mesma quantidade de camadas. Nível 4, nível 5, nível 6 e nível 7. E agora, fazendo a nossa setinha, vou pôr mais fininho, ó. 1, S, 2. Distribuímos 2. E agora, 2, S, 2. 2 mais 2, 4. E agora, 2, P, 6. 4 mais 6, 10. 3, S, 2. 10 mais 2, 12. E depois, 3, P, 6. 12 mais 6, 18. 4, S, 2. 18 mais 2, 20. E depois, 3D, 10. 20 mais 10, 30. Veja que a gente vai ter que distribuir 74, né? Depois, 4P6, que dá 36. E depois, 5S2, que dá 38. Depois, volta lá em cima, ó, no próximo nível, 4D10, que dá 48. E depois, 5P6, que dá 54. E depois, 6S2, que dá 56, né? Somando com mais 2 elétrons aí. E depois, 4F14. 56 mais 14, 66, 70. E depois, falta só 4. 5D, 4, né? Porque 70 mais 4 dá 74. Vamos ver se ele só tem 2 elétrons na camada de valência. Qual que é a camada de valência, gente? É a camada com maior nível. Veja que vai ser essa camada 6 aqui, tá vendo? E aí, nessa camada 6, nós temos quantos elétrons distribuídos? Somente esse 6s2 aqui, estão vendo? Que não tem mais nada na 6, porque a gente parou, o subnível mais energético é esse 5D. Aí, que comportou 4 elétrons. Então, nossa camada de valência é a camada 6. O subnível mais energético é o último a ser distribuído, que foi o 5D, que comportou somente 4 elétrons, né, que restaram. E como nossa camada de valência é a sexta, e nessa sexta nós só temos 2 elétrons distribuídos, realmente a alternativa correta seria essa letra B aqui, tá certo, gente? Bom, eu vou finalizar o vídeo que ele já tá com 18 minutos e depois eu abro outro fazendo mais alguns exercícios, tá bom? Deixa eu apertar o stop aqui.